A ideia de diferenciação de gêneros de uma história vem bem antes do cinema. Em 384 a.C., o filósofo Aristóteles, em seu livro Poética, já tinha começado a teorizar e esquematizar essa diferenciação. Segundo Aristóteles, gênero é o nome utilizado para denominar um conjunto de obras que apresentam características similares em suas formas e conteúdos. E segundo sua concepção clássica, existem 3 categorias bases de gênero: o épico, o lírico e o dramático. Porém, na literatura atual, os gêneros são narrativos, líricos e dramáticos. O gênero narrativo épico traz obras longas, onde um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado. São as famosas epopeias ou épicos, que têm como expoentes no Ocidente as obras de Homero, do século VIII, Ilíada e Odisseia. Durante os séculos, os conceitos das obras épicas foram se moldando de acordo com as mudanças sociais e políticas evolutivas. Então, no século XVIII, poemas narrativos caíram em declínio e deram lugar às narrativas em forma de romance. A narração contém, na maioria das vezes, um narrador que conta a história de ações que acontecem em sequências que dependem umas das outras em um determinado espaço ou tempo para funcionarem. Dito isso, a epopeia moderna se concentra na luta do homem comum para construir sua identidade e não ser esmagado pela sociedade que oprime o indivíduo em nome dos valores coletivos. As narrativas do gênero lírico têm um objetivo de atender ao desejo humano de expressão individual e subjetiva. São narrativas mais pessoais e que, diferente das epopeias que divulgavam os ideais e valores que organizavam a vida nas cidades, olham para dentro do próprio ser humano. Existem algumas estruturas utilizadas na composição das histórias líricas, como a elégia, que é um poema grego antigo que foca em acontecimentos tristes por meio de histórias de mortes de entes queridos ou figuras públicas adoradas. A ode, que são histórias de exaltação de valores nobres num tom de louvor a quem pratica, o protagonista. E a écloga, que são poemas religiosos que focam nas vidas bucólicas de pastores e que foram famosas entre os séculos XVI e XVII. E também os sonetos, os poemas de 14 versos. E por fim, também tem as narrativas de gênero dramático, que, segundo Aristóteles, são textos onde o termo drama se refere a pessoas representadas em ações. Textos ou histórias dramáticas são textos sem a participação de um narrador, que são feitos para serem representados por intérpretes, onde a voz da narrativa está entregue aos personagens que contam as suas histórias por meio de diálogos ou monólogos. Na Idade Média haviam 2 tipos de histórias dramáticas: a autopeça curta, que na maioria das vezes eram histórias de cunho religioso, e as farsas, que eram histórias mais cotidianas, mundanas, cômicas às vezes, que envolviam situações grotescas ou ridículas do dia a dia. Vale lembrar que, com o fim da Idade Média, o teatro entrou em intensa atividade, e uma consequência disso são as variadas histórias teatrais clássicas do inglês William Shakespeare, que se tornaram mundialmente conhecidas e reproduzidas de várias formas diferentes. Hoje em dia,
existe uma tendência na arte que é mesclar os gêneros que Aristóteles descreveu, onde, por exemplo, existem textos poéticos com sequências narrativas e textos de prosa que usam elementos poéticos.